Então você estava lá na universidade no Canadá, Certo? e você ia conversar com esses estudantes? Alugamos um local fora do campus de última hora, pois não podíamos ir à universidade. Fomos recebidos por cerca de 40 manifestantes. 2 vieram na minha direção, um com uma broca. Ele ultrapassou o perímetro, arrombou a porta e me acertou no rosto. Não havia polícia à vista, então fui até a câmera e disse: essas pessoas invadiram, vandalizaram e romperam nosso perímetro. Agora vou removê-los. E foi o que eu fiz. Olá, eu sou Daniel Seaman. Obrigado por se juntar a mim novamente aqui no Straight Up. Eu costumo falar sobre a 8ª frente, aquela frente que não é a que Israel está enfrentando no terreno, aqui com Gaza, Líbano, Judeia e Samaria, Síria, Iraque, os Houthis, Irã. A 8ª frente, como sempre mencionei, é aquela frente da guerra cognitiva, ou o que às vezes chamamos de Hasbará. Mas é esse lugar onde estamos enfrentando as pressões internacionais sobre Israel. Na maioria das vezes, você pode ver isso na mídia, nas redes sociais, etc. Mas também existe esse aspecto que é a presença física no local. Isso acontece no local, e geralmente é nas suas áreas. Canadá, Estados Unidos da América, Europa, Austrália, África do Sul. Esses lugares onde as comunidades judaicas enfrentam ataques dos mesmos terroristas que lutam contra nós aqui, também lutam contra vocês em seus países. Quem está na linha de frente na sua situação são seus próprios filhos, seus filhos que estão indo para a faculdade, seus filhos que estão indo para as universidades, seus filhos que estão enfrentando as crianças e às vezes os mais velhos, que são seus professores, doutores, etc., nas universidades. Todos eles estão se unindo aos elementos terroristas, aos elementos jihadistas, que estão tentando atrapalhar suas vidas no exterior só porque vocês são judeus. Nem precisa ser apoiador de Israel, basta ser judeu, e eles estão tornando suas vidas miseráveis lá. Então, eu queria focar nisso hoje, nesse aspecto, porque na semana passada acho que muitos de nós vimos esse incidente. No Canadá, onde um grupo de estudantes judeus pró-Israel fez uma reunião. Mais uma vez, pessoas pró-árabe e pró-Palestina, como se autodenominam pró-resistência, apareceram para atrapalhar o evento dos estudantes pró-Israel. E desta vez a situação ficou física. Aquele jovem israelense presente para conversar com eles não ficou parado permitindo abusos contra os estudantes judeus. Mas ele os expulsou dali. Esse era um evento privado que não estava aberto ao público. Eles invadiram a área, foram abusivos, foram eles que vieram para atrapalhar o próprio evento e usaram violência física. Parece muito familiar com o que estamos enfrentando aqui, e mais uma vez os judeus. O dedo é apontado para os judeus e para o israelense que tomou para si a responsabilidade de garantir que os outros estudantes judeus não fossem ameaçados por essas pessoas. Então, meu convidado de hoje é a pessoa que esteve lá no Canadá como convidado e foi convidado pelos estudantes judeus, Jonathan Carton, que é israelense. Ele está aqui hoje no Straight Up. Obrigado por vir. Obrigado por me receber, Daniel. Eu agradeço. Não, o prazer é nosso. Então vamos falar um pouco sobre você. Obviamente, você está falando. Você claramente não é um israelense típico e não tem sotaque. De onde você é e o que trouxe você para Israel? Na verdade, eu nasci e cresci nos Estados Unidos. Se você voltar o suficiente no tempo, minha família e a sua família, todas as famílias daqui, deste lugar, eram indígenas desta terra. Vim para Israel aos 19 anos. Meu tio, Shona de Zechoni Vosha, foi sequestrado e assassinado pelo Hamas, Brigada Zaldin al-Qassam. Aqui em Israel? Aqui em Israel. E ele foi tirado de nós muito jovem. Procuramos por 7 meses. No fim, terroristas o torturaram até a morte e o enterraram em 2 lugares. Cresci com essa história e todo verão voltava a Israel para um memorial onde fazíamos um passeio de bicicleta. Em memória dele, tínhamos uma sinagoga em homenagem a ele e também um Torá. E foi assim que eu meio que aprendi sobre Israel através da memória do meu tio e da minha conexão com o Yad Vashem. Meus avós faziam parte do conselho da Sociedade Americana para o Yad Vashem, assim como meu pai, e eles eram sobreviventes, ambos os meus avós. Então eu sabia tudo sobre o país. E quando eu tinha 18 anos, eu queria ver se me sairia bem em uma meritocracia, ao invés de conquistar tudo por causa dos meus pais e do histórico deles. Então eu vim para Israel e inicialmente me machuquei e fui transferido para unidades de inteligência chamadas OFA. Você veio como um soldado solitário. Como um soldado solitário, como muitos jovens homens e mulheres americanos dos Estados Unidos que fazem isso. Bom trabalho, você se alistou e se feriu no serviço. Me feri durante o serviço, depois fui para a inteligência por alguns anos antes de retornar aos Estados Unidos. Estudei na Universidade Columbia,
onde tive minha própria guerra, a 8ª Frente, como ele disse eloquentemente. Na verdade, meu professor Joseph Mossad apoiava a Brigada Izel de Nel Qassam, que é a mesma brigada militar de Tzurif, Juliette Tzurif, que sequestrou e torturou meu tio até a morte. Organizei uma ação coletiva, um processo Saxon, denunciei ao Office for Civil Rights e processamos a Universidade de Columbia. Primeiro teste do título 7 de Trump. Acho que o termo é, se não me engano, ele tinha uma ordem executiva, então foi um teste da ordem executiva dele. Primeiro foi testado nos tribunais. Depois de me formar na Colômbia, passei a ajudar startups israelenses a acessar o mercado americano. Eu tinha uma pequena consultoria e isso acabou se transformando em capital de risco. No fim, resultou no grupo IFTAC, organização que apoiava startups israelenses a entrarem no mercado americano e investia nelas. Tivemos 2 rodadas bastante bem-sucedidas. A guerra de 2023 acabou me trazendo de volta a Israel. Vendi a parte de gestora de private equity do meu fundo. Voltei para minha unidade e estava na Argentina na época. Então, você é um dos muitos israelenses que... Sim, sim. Em países em guerra todos fogem, mas israelenses costumam voltar nessa época. Você era um deles? Naquele mês pousaram mais voos que decolaram. É a única vez na história moderna em que, durante a guerra, mais civis voltam do que fogem. Então eu voei de Buenos Aires para Paris, de Paris para Roma e de Roma para Ayanapa. E eu cheguei ao porto de Haifa antes de me juntar à minha equipa. E depois servi por mais 1 ano e meio. E eu voltei para a reserva, indo e voltando. E recentemente estive na guerra de 12 dias. E depois participei de mais alguns treinamentos desde então. Mas meu trabalho em tempo integral agora é na OAS. Sou diretor na empresa de tecnologia de defesa e capital de risco de uso dual, OZ Ventures. Então, o que te trouxe ao Canadá? Você não estava lá por acaso naquele dia. Você foi convidado pelos estudantes da Organização para a Ordenação de Israel. E eles fazem muito trabalho em todos os Estados Unidos, atuando nos campi universitários. Eles estão literalmente na linha de frente. E eles te trouxeram para fazer o que naquele dia? Me trouxeram para falar sobre o Ichonolivosha do meu tio e meu tempo na guerra. Para falar sobre resiliência nacional e parte das infraestruturas críticas necessárias para manter nossa hegemonia econômica na região. Vou falar sobre as frentes em que atuo. Você já fez isso antes em outras universidades? Nunca tinha falado em outras universidades. Adoro me ouvir, mas geralmente estou ocupado com meu trabalho antes de falar em público. E eu pensei, não, para mim isso era importante porque eu arrisquei minha vida e meus amigos também arriscaram as deles, para distinguir entre combatentes e civis. Às vezes perderam a vida por essa necessidade. E aqui somos chamados de genocidas. Meus avós sobreviveram a um genocídio de verdade. Vieram como refugiados para os Estados Unidos e para Israel e conseguiram manter suas vidas e se reabilitaram. Esse termo é muito sensível para nós, então ser chamado de genocida. Quando eu arrisquei minha vida para diferenciar entre os dois, algo que eu tive que ir e dizer, isso não está certo, eu vi, não é o caso. E mesmo que eles nunca acreditem em mim, se eles disserem que essa parede, por exemplo, é roxa e eu vejo que é marrom, eu ainda tenho que dizer que é marrom. Mesmo que você seja cego, porque simplesmente não é o caso. Mesmo que você nunca acredite em mim, simplesmente não é o caso. Nada mudou. Quando comecei a trabalhar por Israel, era estudante em Nova York. Eu tinha acabado de terminar a Primeira Guerra do Líbano e tive que lidar com isso. Isso foi há mais de 40 anos. Então, não só não muda, como piora. E as mentiras são muito maiores agora do que eram antes. Naquela época já mentiam sobre nós. Cada geração enfrenta isso. Então você estava lá na universidade no Canadá. Certo. Vai conversar com esses estudantes? Quantos estavam lá? Os judeus pró-Israel? Felizmente, fomos atacados antes do início. O evento nem tinha começado. Não, ainda estávamos no Echanote na fase de preparação. Não era na universidade, mas em um local alugado fora do campus, pois não tínhamos permissão para ir lá e tivemos que mudar de lugar várias vezes. As universidades que recebem apoiadores de jihadistas no campus impediram a organização judaica de fazer um evento lá. Isso foi pela presença dela ou é algo comum? Acredito que cancelaram outros eventos antes, mas não sei os motivos. Então eles fizeram esse evento privado, os estudantes estavam lá e o de sempre. Já gritaram comigo antes, já cuspiram em mim antes, já me xingaram antes, mas nunca vi esse tipo de violência nos campi. Pelo que sei, o que aconteceu foi o seguinte. A SJP divulgou onde estaríamos em seu site, provavelmente no Instagram ou Facebook, e isso reuniu muita gente. Cerca de 40 manifestantes nos receberam. Vários terroristas se infiltraram na multidão de manifestantes. Ao caminhar para a porta interna,
2 avançaram contra mim, um com uma broca. Precisei decidir se me defendia ali ou tentava localizar os outros alunos e barricar a porta interna. Então decidi que era melhor barricar a porta interna do que me defender. Ali, Não havia policiais lá. nenhum policial lá. A segurança contratada só apareceu quando o evento começou. Ah, isso foi até antes. Antes do evento começar, os únicos judeus que estavam lá, os únicos apoiadores de Israel que estavam lá, eram pessoas que ajudaram na preparação do evento. Eles foram ameaçados e sofreram violência, assim como você. Sim, o cara veio correndo com uma broca, me tranquei atrás de uma porta secundária. Ele invadiu, arrombou a porta, me deu um soco e fugiu com uma broca. Ouvi mais pessoas subindo a escada. As vozes deles gritando, que antes estavam abafadas, agora estão mais claras, o que significa que de alguma forma eles conseguiram entrar pela entrada principal do prédio. Então eu tive que descobrir a melhor forma de proteger os alunos restantes que estavam escondidos na sala interna. Então eu decidi primeiro falar com o proprietário da loja e disse para ele: "Ei, essas pessoas são seus convidados? Eles estão invadindo?" Ele respondeu: "Não, esses não são meus convidados, não os quero aqui." Nesse momento, pedimos várias vezes para eles saírem. Eles não queriam sair. Isso tudo enquanto eu estava sangrando depois de ter levado um soco no rosto. Podemos ver isso ali. Eu vi os ferimentos. Você pode vê-los nos vídeos. Mesmo nesse momento, você está sendo agredido fisicamente, está sendo cortado, e ainda assim nada de polícia. Você não os vê nos vídeos. Certo? Então ele segurava uma broca na mão. Eu tomei a vacina antitetânica porque pode ter sido um corte da própria broca. Pode ter sido um corte do vidro, ele estava usando um dos dois. E não havia polícia à vista. Na verdade, eles demoraram, não tenho certeza exatamente quanto tempo, mas foi entre 30 minutos e 1 hora para realmente chegarem lá. Eu queria garantir que os outros estudantes não estavam machucados. Então entrei para ver como eles estavam, vi outras pessoas ainda gritando com eles e berrando, e eu tinha acabado de ser atacado por um colaborador deles. Então fui até a câmera e disse: "Essas pessoas invadiram, vandalizaram e romperam nosso perímetro. Agora vou removê-los." E foi o que fiz, removi eles. E tranquei a porta até a polícia chegar. E isso é uma das coisas que vemos nesse vídeo. Normalmente vemos em muitos desses eventos os judeus se contendo. Não quero dizer que estão se encolhendo, não quero dizer que estão se escondendo, mas não é isso quando você tem uma multidão que estão se levantando. E não estamos falando agora da Idade Média, não estamos falando da Europa, nem mesmo estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Isto é o Canadá, isto é pós-Segunda Guerra Mundial, isto é o mundo moderno. Jovens judeus são agredidos apenas por serem judeus, e você não ouve. Não se falou muito sobre isso na mídia no Canadá. A mídia, que, como você disse, sabe nos informar tão bem sobre genocídio e fazer tudo isso. Nada é dito sobre isso quando judeus estão sendo perseguidos em suas próprias casas e em um evento lá. Agora, eles normalmente se seguram. Muitos israelenses gostaram porque você pegou esses... Não quero dizer a palavra, mas vocês entendem qual é. Se eu falar, pode ser censurada. Você pega esses caras e expulsa eles dali. Você não chutou, você só jogou eles para fora. E foi maravilhoso de ver. E, de repente, esses grandes heróis estavam reclamando e se encolhendo. Para mim, foi a melhor coisa que vi em anos. Judeus finalmente se defendendo. Como os jovens judeus reagiram. Não quero dizer crianças, mas para mim são. Como esses jovens reagiram ao ver isso de ambos os lados. Recebi milhares de mensagens e nunca imaginei que isso ficaria tão viral. Porque para mim, a ideia de um judeu se defendendo é algo comum. Eu moro em Israel e meus avós foram partisãs e meus pais fizeram parte das Forças Armadas de Israel. Minha família esteve em todos os exércitos e em todas as guerras desde o início do país, então para mim é natural que os judeus se defendam. Mas eu acho que, na diáspora, a ideia de que você pode se dar permissão para se defender, para aprender a se defender, é relativamente nova. Recebi milhares de comentários e pedidos sobre como aprender a se defender, porque a polícia e o exército são ótimos nos seus países locais, mas você também tem a responsabilidade de cuidar da sua própria alma. Está na Torá? Algo assim, mas você tem que essencialmente proteger sua própria alma antes de tudo. Então acho que eles também queriam aprender a se defender. Queriam saber o que fazer de melhor. Tentar reconquistar sua cidade. Disse isso a todos. Primeiramente, aprendam e vão parar para a aula de Grok Harmagam. Tente se armar, se for necessário. E envolva-se mais com o seu parlamento local, com as autoridades locais.
Saia e vote quando for preciso sair e votar. Organize-se. Todos têm uma habilidade especial com a qual cresceram, esse talento específico para fazer. Talvez você seja um artista, talvez você seja um cientista, talvez você seja um financista, mas cada um tem sua habilidade particular para ajudar Lamir a tornar essa habilidade relativa ou relevante para a causa pró-Israel. Se não pretende lutar para recuperar sua cidade, volte para casa, volte para Israel. Foi isso que disse a cada um. Por outro lado, eu recebi um monte de ameaças de morte criativas. Em algum momento, acho que até tiro o chapéu para eles. Muitas ameaças de morte interessantes e até divertidas, mas não é nada novo. Eu acho que o motivo de ter viralizado é porque, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas entenderam que não é brincadeira, que pessoas estão morrendo dia após dia. E embora possa haver idiotas úteis no local que foram facilmente doutrinados e acham que isso é tipo um jogo da velha, eu entro e desfilo aqui, você vai e grita ali, isso é vida real. E quando você ataca um grupo de judeus e os agride, você precisa entender isso. Você vai entender por que sobrevivemos por 5.000 anos, não somos judeus subservientes. Isso é ótimo. Enquanto isso, as autoridades canadenses prenderam essas pessoas. Prenderam essas pessoas. Eles pegaram as primeiras 5 pessoas que conseguiram prender. Foi no mesmo dia, durante o mesmo dia. E então, alguns dias depois, eles acabaram encontrando o cara que também me atacou. Foi por imagens ou foi o... Os covardes deram os nomes? Eu não sei exatamente como eles o encontraram. Essa é uma ótima pergunta. Eu adoraria descobrir. Mas aparentemente ele já tinha várias prisões anteriores. E Ele nasceu no Canadá ou no México? ele é canadense, chama-se Kabil ou algo parecido. Cabelo, ok? Seja qual for o nome dele. Sim. Pegaram ele e espero que continue preso. A agressão agravada com arma letal é um crime sério. Eu não sei ao certo os parâmetros legais no Canadá, mas sei que são menos rigorosos que nos Estados Unidos. Mas espero que eles ou reabilitem ele ou o afastem de ser um perigo para a sociedade. Bem, isso é o Canadá. O que eles não entendem é que os judeus são uma minoria lá, e nos Estados Unidos e na Europa. E eu também mencionei isso nos meus podcasts anteriores, que a única minoria no Oriente Médio que conseguiu enfrentar os muçulmanos são os judeus, porque todas as outras minorias aqui nessa região são perseguidas. O que eles não podem fazer aqui, os muçulmanos fazem em outros países, aproveitando que os judeus não podem se defender lá. De repente, eles viram heróis, junto com os idiotas úteis que os ajudam. E isso não é nada, sabe? Eles são muito corajosos quando têm a oportunidade. Assim como em 7 de outubro, quando não havia nada para impedi-los, eles foram muito corajosos. Em 48 horas, eles viraram vítimas de novo. No Canadá, quando estão em grupo, ou nos Estados Unidos, onde vão a esses campi e sentem que têm o apoio local, eles não querem promover a paz nem a convivência, estão apenas repetindo o que sempre fazem. Em todo o Oriente Médio e em todo o mundo muçulmano, eles reprimem qualquer um que se oponha ao Islã. Concordo com quase tudo que você disse. Só eu mudaria uma coisa. Eu não acho que seja a religião islâmica ou o povo muçulmano que está fazendo isso o tempo todo. Acho que é uma interpretação radical dessa religião. O problema surge quando 2 bilhões seguem essa religião radicalmente. Isso ocorre. Mesmo que seja 1% de 1% da população, ainda é uma parcela significativa de pessoas, especialmente em relação ao nosso número, que é de 15 milhões internacionalmente. Então eu diria que não é. Quero dizer, eu tive pessoas muçulmanas que serviram comigo no exército, tive pessoas aqui no parlamento que também são muçulmanas. Então eu não diria que eu diria que é uma interpretação radical de uma religião que não passou pelo período do iluminismo como o cristianismo passou. O cristianismo também já teve cruzadas e agiu de forma tribalista e nacionalista. Então, novamente, eu diria que não é uma questão muçulmana, é uma questão de nacionalismo árabe que se espalhou. E os armênios lutaram contra o nacionalismo árabe, os cipriotas lutaram contra o nacionalismo árabe, os andaluzes no sul da Espanha lutaram contra o nacionalismo árabe. Então, eu concordo com você que é uma ideologia que permeia muitas culturas e que, ao longo da história, foi combatida para ser contida. Mas eu não acho que os judeus sejam os únicos que estão lutando contra isso ou que estão tendo sucesso nisso. Não, conseguimos nesta era. Então também existem medianos. Mas só o ponto que quero destacar sobre isso é que sim, concordo com você nos pontos que você levantou aqui. Mas há uma diferença em relação aos outros. E com o Islã, se você aceita o Islã,
Não há como aceitar alguém que não seja muçulmano. Eles são vistos como inimigos a serem eliminados, independentemente do nível ou se você é uma pessoa ou muçulmano decente. E eu tenho alguns amigos muçulmanos e tenho algumas pessoas que conheci pelas redes sociais que agora migraram, e eu fico muito feliz por eles terem saído dos lugares onde estavam. Mas no fim das contas, os verdadeiros crentes, e é com isso que estamos lidando, não é uma minoria, é a religião que incentiva isso. Esse é o problema que o Ocidente não entende. Eu acho que não são os verdadeiros crentes do Islã que estão nos matando. São os descrentes, aqueles que interpretam mal algumas das coisas belas que eles têm na religião também. Eles possuem o conceito de Durba al-Harbin, Duba el-Salam. Minha mãe é marroquina, que eu falo árabe, né? Já morei no Marrocos por vários meses. As pessoas que interpretam isso de forma errada acreditam que agora precisam conquistar o mundo inteiro e fazer jihad fisicamente, matando todos os infiéis. E, infelizmente, essa é a luta que enfrentamos todos os dias. Esses indivíduos interpretam mal o que pode ser visto como um texto bonito que tem partes boas e ruins. O Alcorão também menciona: venha, há um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Dizem que até a árvore e a pedra diriam isso. Eles ainda praticam taquia. No dia que apontarem o dedo e disserem: Mas no judaísmo também temos áreas onde dizemos que temos que apedrejar adúlteros e que em certo momento temos que pegar um Ben Sorer Umoré, uma criança, levá-lo ao Mikdash e matá-lo. Então toda religião tem seus extremos malucos. A questão é que nós não interpretamos dessa forma. Nós pegamos as partes que são relevantes para a comunidade coletiva e aproveitamos essas partes. E não damos tanta importância para as partes mais malucas. Na minha opinião, o oposto pode ser dito sobre essa cultura. Ainda assim, não tenho problema com isso. Nós temos que diferenciar entre a religião e a prática radical. deixei você seguir com isso, mas não era o que combinamos. Qual o propósito? Mas eu gosto do fato de que no meio disso enfrentamos uma situação muito séria. Você que esteve envolvido e você que perdeu entes queridos, acha necessário em algum momento destacar algo bom sobre eles. Você está focado nisso, até em discussões. E eu quis e decidi deixar isso, porque eu acho isso mostra muito. É muito reflexivo sobre a diferença entre nós e eles. Agora, será que sim, vamos lutar e se for preciso, vamos nos defender, mas nós não tiramos a humanidade deles. Claro que não. Vou te contar algo interessante, mas antes posso te fazer uma pergunta? Você conhece o dilema do bonde? O que é isso? O dilema do bonde? Se você está em um bonde, que é um trem, e encontra 5 pessoas nos trilhos, precisa decidir: deixo 5 pessoas serem atropeladas ou viro à esquerda e mato uma? E então, quando eu estava na inteligência, eles me fizeram essa pergunta. E não importa muito se você decide não fazer nada e deixar 5 pessoas morrerem, ou virar à esquerda e deixar uma pessoa morrer. O mais importante é a próxima pergunta que fazem, semelhante ao dilema do bonde. Você está em uma ponte com um trem passando embaixo e 5 pessoas nos trilhos. Você pode optar por não agir. Você pode atravessar a ponte deixando 5 pessoas serem atropeladas, ou ver o homem grande olhando da ponte. Você pode empurrar o homem grande para a morte e assim parar o trem de atingir as pessoas. A pergunta deles é: o que você faz no segundo cenário? Você empurra o homem grande para a morte? Ou você não faz nada? O que querem saber aqui não é se você empurra o homem grande ou vira à direita. Portanto, matar alguém ativamente ou não agir e assim matar passivamente 5 pessoas. Eles não estão questionando se a indecisão é uma decisão. Eles estão questionando se o seu valor pela vida é o mesmo. Muitas vezes as pessoas dizem: vou virar para a esquerda e matar alguém no trem, mas nunca empurraria alguém fisicamente. Porque é difícil, não é mais concreto desse jeito. Certo. Ao entrar para a inteligência, querem garantir que você valoriza a vida igualmente em qualquer situação. Seja esfaquear, atirar, matar, bombardear com um drone, um veículo aéreo não tripulado, um artefato explosivo improvisado, qualquer método de matar, você não sente que é mais ou menos sério em cada meio específico. Acho que essa é a diferença entre nosso lado e o deles. Nós só levamos em consideração indivíduos que têm a santidade da vida e valorizamos a vida e a morte nesse sentido. Ao contrário de perseguir civis, atacar, matar e estuprar, etc. É a diferença entre valores ocidentais e o sistema de valores que enfrentamos hoje. Uau, isso realmente tomou um... Desculpa. Não. Pelo contrário, eu adoro isso e acho que nossos espectadores também vão gostar. Tomou um rumo que não imaginávamos ao sentar aqui hoje.
mas eu acho que isso é muito indicativo do que somos e do que estamos lidando. Esses são tempos muito difíceis, são questões muito difíceis que todos nós temos que enfrentar. Então, essa questão você resolveu lá no Canadá e agora está de volta aqui. Você está seguindo com a sua vida, vai fazer mais aparições, vai ficar mais relutante agora? Não, eu vou fazer mais aparições. Na verdade, logo depois que fui hospitalizado e levei pontos, eu fui e fiz outra palestra depois. Não vou parar, nem tenho medo. Prefiro morrer de pé a viver ajoelhado. Não somos assim. Vou continuar meu trabalho, agora voltado para a segurança nacional. Trabalho na Ozy Ventures, empresa de tecnologia de defesa dual, auxiliando startups israelenses. Da série A à teoria C, elas lidam com tecnologia de uso duplo. Temos um setor de private equity que constrói data centers, semicondutores fotônicos e outras bases para a revolução da inteligência artificial, e estamos criando isso de forma que possamos ir do 48º lugar no mundo. Israel tem a 48ª maior distribuição de semicondutores e chips fotônicos para a 8ª maior do mundo. Nossa, uau! Por isso não podem nos matar se precisam de nós. É nisso que trabalho agora. Jonathan, poderíamos ter continuado. Percebemos que não tínhamos direções nem novidades, mas foi uma conversa maravilhosa. Agradeço, antes de tudo, por você estar lá em cima por si mesmo e pelos jovens judeus pró-Israel no Canadá. Que todos sirvam de exemplo. Quero agradecer àqueles que estão nos assistindo, cujos filhos estão no campus, que estão apoiando Israel e defendendo Israel. Essa frente é tão importante quanto todas as outras frentes que estamos enfrentando hoje. E só quando enfrentarmos isso juntos, poderemos ter sucesso. Então, boa sorte para vocês, obrigado por estarem aqui e obrigado a todos por nos ouvirem e até a próxima semana. Muito obrigado, eu agradeço. O prazer é meu, obrigado.